Qual o melhor tipo de placa para estar usando na sua usinagem? Será que é a antiga Centrex ou a ROM? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês tipos diferentes de placas e diferentes aplicações. E também vou estar falando para você como aumentar a vida útil usando a sua placa corretamente, ok? Mas primeiro se inscreva no meu canal, deixe o seu like, acione o sininho de notificações e acompanhe o nosso trabalho, ok? Bom, aqui nós temos dois exemplares de placa, pessoal. Uma aqui da ROM, que é muito conhecida, uma placa alemã de excelente qualidade. E temos aqui uma antiga Centrex, fábrica que fechou nos anos 90, mas porém ainda há muita placa no mercado dessa daqui, sendo utilizada em fábricas, tanto no entorno quanto em fresadora, centro de usinagem. Então ainda tem muita placa dessa no mercado. Então, aqui vamos lá. Vamos dar início ao nosso conceito. Qual placa seria melhor? Será que a Centrex ou a ROM, ou uma importada chinesa, ou uma importada tailandesa? Bom, isso aí vai depender muito da aplicação, pessoal. E quando vocês compram uma placa, geralmente os dentes são essa parte aqui da peça, ele tem um passo. Geralmente passo métrico ou passos em polegada, tá? Nesse caso aqui que eu mostrei é um passo em polegada. Essa castanha é da antiga Centrex, assim como essa também, ó. Vocês podem perceber que os dentes são bem finos, então são passo em polegada, aproximadamente 6,5 mm, tá? Convertendo para milímetro, a polegada para milímetro. E também aqui nós percebemos, ó, que os dentes são mais grossos. Essa aqui são da ROM, da linha ROM de 200. Essa daqui é da linha ROM, só que da linha 250. São os dentes bem mais grossos. Porém, o que o pessoal confunde muito é na questão do torque. A hora de apertar na máquina é onde acaba causando a quebra do dente, ó. Essa daqui é uma castanha que quebraram os dentes, os últimos dentes, ó. Então, o que acontece? Essa aplicação, ela depende, como eu disse, depende muito da aplicação de cada peça. Por exemplo, você vai apertar uma haste retificada e que ainda não foi temperada. Apenas um exemplo. E você não pode dar muito torque, porém ela tem que estar bem fixa. Então, uma placa ideal seria da linha Centrex. Porque quanto mais fino os dentes, menor o aperto, menor o torque ao você acionar a placa na chave. Então, quanto mais finos os dentes, menos aperto é necessário, porque menos chance de escapar a peça. Porém, vindo aqui para a parte das placas ROM, é uma placa de excelente qualidade. Não estou dando nenhum demérito para a linha ROM, pelo contrário, é uma excelente qualidade. Porém, ela aguenta um torque maior, devido aos dentes serem mais grossos. Então você consegue aumentar um torque, porém, uma aplicação, por exemplo, de uma peça bruta, essa placa seria mais ideal. Por quê? Você consegue aumentar o torque, aumentar o aperto com a chave, para quê? Para que não venha causar a quebra dos dentes. Então, como a Centrex ela é uma placa, ela era, né? Ainda é uma placa com os dentes um pouco mais finos, ela necessita de menos aperto, devido à rosca. A teoria é como se fosse uma rosca fina e uma rosca grossa. Quanto mais fina a rosca, menos aperto é necessário para que ela se fixe e não se mova. E quanto mais grossa, necessita um pouquinho mais de aperto, ok? Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo do que você nunca deve fazer com a sua placa, ok? Aqui está a chave de aperto, ó. Vou estar simulando aqui. De repente você fala, puxa, eu quero apertar bem essa peça. O cabo dela, ele já é projetado para que o aperto seja manual, usando apenas as mãos. Mas muitas vezes as pessoas pegam um cano de meio metro e querem fazer menos esforço aqui. Porém, a chance de você estragar a sua placa, danificar, seja os dentes, seja a espiral ou o pinhão,
ou qualquer componente da sua placa é muito alta a chance de quebrar. Até mesmo você vai estar reduzindo a vida útil da sua placa, devido ao esforço desnecessário que você estará fazendo. Então, nunca utilize canos para auxiliar ou algo parecido, ok? Aqui na fábrica, graças a Deus, nunca houve casos de quebra de dente, de castanha. Mas teve uma fábrica que eu já trabalhei e geralmente, pelo menos uma vez na semana, chegava algum jogo de castanha com os dentes quebrados. E muitas vezes era da linha Centrex, os dentes mais finos. Então, sempre acontecia isso lá na fábrica e eu percebia que era devido a um esforço exagerado que o cliente fazia ao apertar a peça, algum tipo de peça, com cano, auxiliando ele. Mas, graças a Deus, como eu disse, aqui na fábrica nunca aconteceu. Não digo que não possa acontecer, pode sim acontecer, ainda mais se você apertar com o auxílio de um cano, mas aqui, graças a Deus, até hoje não houve casos. Bom, as placas manuais, antigamente o pessoal falava, isso daí vai acabar, porque está entrando as placas automáticas e o futuro é só CNC. Isso aí foi um engano, pessoal. As placas manuais, elas são muito utilizadas nos dias de hoje, até mesmo em centros de usinagem novo, ou seja, em torno CNC também, como um quarto eixo. O pessoal usa muito esse tipo de placa para estar auxiliando na produção. E pode ser utilizada em diversas aplicações, em tipos de máquinas diferentes. Eu vou estar mostrando para vocês algumas máquinas convencionais aqui na fábrica que eu poderia estar usando placa, ok? Então, aqui no torno é um grande exemplo. A maioria dos tornos convencionais utilizam placas mecânicas, ok? Aqui no caso, eu não estou com uma placa mecânica, eu estou com um dispositivo para fazer um serviço específico. Aqui na furadeira eu também posso estar utilizando placa ao invés de uma morsa. Eu posso estar colocando uma placa, deixa eu mudar a câmera aqui. Eu posso estar usando uma placa no lugar da morsa, por exemplo, se eu quiser fazer uma rosca com cocinete em um fuso, uma coisa pequena que dê para usar nessa furadeira. Eu posso estar utilizando sempre uma placa para estar colocando a peça sempre no mesmo centro, ok? Aqui na plana limadora, quando eu comprei essa plana, ela veio com uma cantoneira em L, tá? Então a cantoneira em L, ela é muito utilizada onde, por exemplo, você possa fazer um canal de chaveta em um tubo, por exemplo. Então, na cantoneira, eu posso estar colocando uma placa para que o tubo fique de frente com a ferramenta, tá? Então, aqui também pode ser utilizado placas manuais. Como eu disse, pode ser utilizado para várias aplicações. E uma fresadora convencional também, ó, a minha velhinha fresadora aqui, eu posso estar colocando uma placa para poder estar fazendo um fresamento de um eixo, da ponta de um eixo, por exemplo. Eu quero que essa ponta sempre esteja no mesmo centro. Então, eu vou estar utilizando, colocando aqui na mesa, ó, prendendo ela com porcas T aqui na mesa. Eu sempre coloco uma madeira aqui na fresadora, porque eu gosto de deixar a chave por perto e eu não ponho chave direto na mesa para não estar danificando. Então, eu peguei esse costume para não estar judiando da maquininha, né? Já está velhinha, né, pessoal? Então a gente tem que estar cuidando, ok? Então tá aí alguns exemplos de algumas aplicações. Aqui também na retífica, ó, na retífica de perfil, eu posso estar colocando uma placa, prendendo ela aqui através do magnético, para poder estar fazendo um serviço específico, uma peça que sempre fique no centro. Então eu coloco uma placa, aperto, fixo a peça na placa e sempre vai estar no mesmo lugar, pessoal. Placa mecânica, autocentrante, placa universal, ela é utilizada em diversas aplicações, pessoal. Então há diversas marcas aí no mercado, a concorrente chinês ele é forte aqui no Brasil, né? Há muitas placas chinesas de excelente qualidade também. Porém, pessoal, eu gostaria de dar um conselho para vocês antes de comprar as suas placas ou algum componente que você vai utilizar em sua placa, ok? E o último conselho que eu gostaria de dar é esse. Sempre quando for comprar um produto ou algum componente para sua empresa, priorizem sempre
priorizem sempre o nosso Brasil, pessoal. Compram produtos nacionais, produtos originais aqui do Brasil, porque vale a pena. A gente não está apenas contribuindo com as empresas para que elas se fortaleçam, mas estamos contribuindo para que famílias sejam empregadas. E com certeza todos nós ganhamos com isso. Então, só para que venhamos a entender certo, pessoal, não há placa melhor ou pior. Pelo contrário, há aplicações diferentes, há cuidados diferentes, ok? Então fica essa dica tanto para as placas que eram feitas aqui no Brasil, da linha Centrex, quanto as placas da ROM, ou quanto das placas chinesas. Não há melhor ou pior, há aplicações diferentes, certo? Então, quando eu ia apreciar algum tipo de castanha que houve quebra de dente nas fábricas anteriores que eu trabalhei, quando eu ia fazer essa análise de o que aconteceu, a primeira coisa a se fazer era analisar o laudo que a empresa de tratamento térmico oferece para nós. Inclusive, um abraço aí para o Juninho da Miltrate, tá? Ele que faz o tratamento térmico das nossas peças aqui e são excelentes naquilo que fazem, ok, pessoal? Então, sempre quando eu faço a análise do material, eu verifico como que estava a dureza. Esse daqui é um laudo que a empresa emite para nós. Ele mostra como que está a dureza, qual é o tipo de material que foi utilizado e também mostra a camada que é feita na peça para que ela seja enrijecida, né? Para que haja uma durabilidade maior. Então é sempre analisado isso. Se eu analisei o laudo e estava ok, muitas vezes o problema não foi da peça, não foi um defeito de fabricação ou algum defeito de têmpera ou algum defeito de material. Pode ter sido esse carinha aqui, ó, que muitas vezes forçou no torque da placa e acabou causando a quebra. Então esse produto, ele não é um produto indestrutível, tá, pessoal? Temos que ter conservação, saber como conservar, como saber manusear, para que haja uma longa vida útil da sua placa, ok? Então a dica era essa: quanto mais fino o dente, menos torque. Quanto mais grosso o dente, pode-se dar um torque maior. E observe sempre o cabo. Você pode estar colocando ele aqui na medida máxima para que você possa estar usando o torque da maneira que você quiser, mas sempre utilizando o cabo da chave, ok? Então é isso aí, pessoal. São apenas essas aplicações que eu gostaria de estar passando para vocês, tá? Espero que ajude muito, espero que tenham gostado do vídeo, espero que ajudem a vocês como utilizarem as placas de maneira correta, para quem não tem tanto conhecimento. Para quem tem conhecimento, apenas estou aqui chovendo no molhado, né? Mas é isso aí. A intenção é a melhor possível para que você possa utilizar de uma maneira mais segura e com eficiência o seu produto. Valeu, pessoal? Fica com Deus, um forte abraço e até mais.